Paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de hoje, trazendo como título O Perigo do Escândalo. O verso áureo está em 2 Coríntios capítulo 6, verso 3 e 4, que diz assim: Não dando nós escândalos em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias. Objetivo: atentar para um problema à saúde espiritual da igreja, o escândalo, coisa que nunca deveria acontecer, mas que, infelizmente, até mesmo na igreja dos apóstolos, este mal estava presente. Muitas palavras podem definir o termo escândalo, porém, o seu principal sinônimo é agitação. Em outras palavras, podemos dizer que o escândalo é tão prejudicial quanto a injúria, difamação, tumulto ou qualquer outra coisa indecorosa, contrária aos bons costumes e à palavra de Deus. Jesus foi muito claro ao tratar dessa questão, sobretudo no que pode trazer prejuízos para a obra de Deus. Em Lucas capítulo 17, verso 1, diz assim: E disse-lhes: É impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vierem. Este é um assunto que precisamos tratar em lições bíblicas, até porque nem sempre a pessoa tem tolerância suficiente para controlar seus impulsos. E só se dá conta do quanto suas reações podem afetar-lhe a vida quando se vê envolvida direta ou indiretamente em cenas muito desagradáveis. É um dever do servo de Cristo evitar certas cenas que possam gerar mau testemunho, tanto para a igreja quanto para os que estão fora e que nada tem a ver com a situação. Em Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: Pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está preparada. Nem mesmo os apóstolos estiveram completamente livres de coisas dessa natureza, porém, combatiam tais comportamentos no afã de evitar danos à mensagem do Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, diz assim: Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Nos dias atuais, com as redes sociais em evidências e acessíveis a todos, qualquer passo em falso pode causar um desastre, principalmente em questões religiosas. Seus discípulos precisavam estar em constante vigilância para evitar que coisas assim acontecessem com eles. Quanto mais o devemos hoje, tendo em vista a facilidade com que as notícias correm o mundo atualmente. Além disso, há muito mal entendido decorrentes de conversações informais. As chamadas fake news, ou notícias falsas em português, por exemplo, são ferramentas utilizadas por muitos, às vezes inconsequentemente, por não entenderem do que se trata. Quantas pessoas espalham notícias falsas, imaginando que estão prestando um excelente serviço à sociedade. No entanto, dependendo do conteúdo transmitido, as consequências podem ser desastrosas.
Lembramos que tais coisas podem redundar em falso testemunho contra pessoas inocentes. Em Êxodo, capítulo 23, verso 1, diz assim: Não admitirás falsos boatos e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. Uma coisa extremamente prejudicial é tratar de assuntos particulares em redes públicas. Às vezes, o problema nem é de grande relevância, porém, quando exposto publicamente, ganha contorno hiperbólicos que dificilmente serão resolvidos sem, no mínimo, causar algum constrangimento para todos os envolvidos. Salomão dizia: sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo intrigante, cessará a contenda. Provérbios 26, 20. Como evitar que assuntos particulares sejam expostos em público? Certas situações não são prejudiciais somente em razão da atitude em si, e sim, muito mais pela repercussão. Um incêndio, se não for controlado no início, pode se tornar incontrolável. Um problema pequeno é mais fácil de eliminar, mas pode tornar-se estrondoso se for levado a terceiros. Numa situação de extremos constrangimento, sempre há 4 classes envolvidas: os que causam, os que se tornam alvo, os que não se escandalizam, além das vítimas que sofrem as consequências. Provérbios, capítulo 6, verso 23, diz assim: Porque o mandamento é lâmpada, a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Que disse Davi no Salmo 15, dentro deste mesmo assunto? Davi faz referências aos que verdadeiramente observam a vontade do Altíssimo. Salmo capítulo 15, verso 3. João, o apóstolo que mais citou os mandamentos de Deus, falava também à igreja sobre atitude que podia causar algum mal entre irmãos. 1 João capítulo 2, verso 10. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Muitas questões podem ser eliminadas apenas com bom senso e temor. Esta foi a receita deixada por Salomão em Provérbios capítulo 6, verso 21. Como carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.